E hoje eu vou compartilhar um tema aqui preposto pela casa, que fala do parentesco e da filiação. Os pais, semelhanças físicas e morais. E isto está descrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 203 a 217. E a gente vai explanar um pouquinho do que diz lá, para a gente poder refletir. Meus queridos, os nossos filhos, eles não são os nossos filhos. O que eles são? Eles são os nossos irmãos. Por que você diz isso? Que para Deus não existe grau de parentesco, não é verdade? Para Deus nós somos todos irmanados, entrelaçados em espírito, numa irmandade. Só que Deus, o que Ele faz? Ele nos concede uma guarda provisória. E Ele nos confia um filho, mais de um filho, 2, 3 filhos, quantos forem necessários para o aprendizado. E esses espíritos que a gente recebe na nossa existência, meus queridos, eles trazem uma grande bagagem evolutiva, adquirido em várias encarnações. Muitas vezes um espírito bastante antigo, que tem a necessidade de encarnar. Eles são portadores de muitas virtudes, só que em contrapartida, eles também são portadores de vícios, de defeitos. E dentro dessa responsabilidade, é-nos confiado esses filhos para que a gente possa direcioná-los no caminho do bem, no caminho da moral. Olha aí, no caminho do convívio entre família, no convívio também no campo lá fora, meus queridos. Porque a caridade moral, ela começa primeiramente dentro dos nossos lares, para que depois ela seja difundida lá fora. Portanto, os nossos filhos, como nós também, a gente tem erros que são muito equivocados. Nós temos desencontros, nós temos coisas que foram situações mal resolvidas, negligenciadas. E eles trazem, esses espíritos, uma tendência, uma mania também, que pode ser, em contrapartida, virtude. A música, a arte, a ciência, a filosofia. Só que a recíproca também é verdadeira. Existem aqueles espíritos que não trazem esses talentos e descem ao palco terreno desta encarnação para o seu próprio desenvolvimento das suas potencialidades e das suas aptidões. Trazem consigo, às vezes, um lado muito sombrio, aquele lado enganador, aquele lado fraudador. São extremamente ciumentos, orgulhosos, temperamentais e até ingratos, não é verdade? Aqueles filhos que não suportam os seus pais, e em contrapartida, os pais também que não suportam os seus filhos, sem nenhum motivo de causa aparente. Somente a reencarnação é que nos dá a chave dessas explicações, meus queridos. Portanto, o que acontece quando nos é confiado um filho que a gente denomina às vezes como rebelde? Olha só,
e ele é meio contrário àquilo que a gente direciona a ele. Começa a desencadear distúrbios psicológicos, depressivos, síndromes do pânico, depressão maior, todo a caráter emocional que hoje nós estamos vivendo atualmente. É o que nos está contaminando, é a questão emocional. E trazem também uma deficiência, às vezes, cognitiva, anomalias, que às vezes é necessário resgatar nessa existência, que a gente entende, que é explicado também pela doutrina espírita. E isso é resultado de uma semeadura que foi lançada ao solo e que é correspondente essa semente que foi lançada ao solo. A gente fica, meus queridos, muito perplexo devido a ver pessoas às vezes que têm deficiências grosseiras, filhos que já nascem com anomalias, não é verdade? Enfermiços, com alguns problemas mentais e de toda a ordem. Aí o que a gente faz? Primeiramente, quando a gente se depara com essa situação, a gente questiona a justiça divina. Antes de a gente questionar aonde está Deus que deixou que ocorresse isso na minha vida, vamos fazer uma reflexão seguinte, igual no âmbito material. Quando um professor na faculdade, na escola, ele vai aplicar uma prova, ele diz o resultado da prova para os alunos naquele momento? Percebe? Só para que a gente possa interiorizar. Um médico também, quando faz a receita de um medicamento, ele te dá uma direção, mas ele vai saber se o resultado vai ser 100%? Então, Deus age dessa forma, meus queridos. Uma mulher, às vezes, a gente pode dar um exemplo aqui. Ela é engravida de um filho, por exemplo. Ela está grávida. Lá no seu íntimo, o que ela quer? Que esse filho nasça perfeito, em condições favoráveis, inteligentes, com nível de intelecto mais apurado, que seja bem sucedido materialmente, e todas essas vertentes que a gente tem da vida. Não é isso que a mãe deseja? Só que muitas vezes, inconscientemente, quando ela deseja isso lá no íntimo, aquele espírito que está ali, aquele feto, pode ser que ele não vai nascer nessas condições favoráveis, naquilo que ela enseja, meus queridos. Porque esse espírito, ele pode ser devedor, olha aí, e ter muitos percalços a resgatar. Pode ter certeza disso. Olha só, inconscientemente, ela está, de certa forma, atrapalhando a vinda desse filho. E aí, a gente sabe que está impresso as características fisiológicas, fisionômicas, pois o corpo, ele procede do corpo. Só que o espírito, ele é herdeiro de si mesmo, meus queridos. O espírito procede do espírito. Por isso que a gente vive num planeta cheio de precariedades, de ética moral. Olha. E também saber que lá no Livro dos Espíritos é perguntado o seguinte:
Os pais transmitem aos seus filhos uma porção de sua alma, ou não fazem senão lhes dar a vida animal. A vida animal é a física, a qual uma alma nova vem mais tarde a crescer uma vida moral? É perguntado nessa pergunta 203 que eu anotei aqui. Olha a resposta dos Espíritos. Os pais transmitem a seus filhos somente a vida material animal, pois a alma é indivisível, meus queridos. Não existe alma gêmea. O que existe são afinidades, pensamentos que são condizentes uns aos outros. Isso é que existe, mas a alma é indivisível. Fica claro isso, né? O pai às vezes pode ter uma inteligência limitada e pode ter filhos inteligentes, e vice-versa, pois também existem pais ignorantes e filhos dotados de uma inteligência magnânima. Olha aí. E também, por outro lado, pais inteligentes recebendo por esses filhos mais ignorantes e mais toscos. Até é colocado nessa palavra. Então a gente pode concluir que em ambos os casos a gente pode esperar que haja uma troca, uma parceria. Eu ser amigo do meu filho ou dos meus filhos e eles serem também os meus amigos. É uma parceria, é uma troca de experiências, meus queridos. Quando no final dessa jornada terrena que a gente vive aqui, que existe todo um planejamento em relação à família, aos filhos que estão envolvidos nesse processo, retornem para o mundo espiritual melhores do que antes. Esse é a proposta, este é o objetivo. Obviamente a gente acha que às vezes não são só os filhos, nós como os pais, nós teremos maiores responsabilidades do que os nossos próprios filhos. Olha que coisa, isso não sou eu que estou falando, é lá no livro dos Espíritos que ele fala. Lembrando uma coisa, que hoje também eu posso estar na posição de pai, amanhã eu poderei estar na posição de filho, e depois de amanhã poderei estar na posição de neto, de avô. O que muda, pessoal, se a gente é irmanado em Deus? Os patamares vibratórios. Esses patamares vibratórios, eles se invertem, apenas isso. Mas os laços familiares, eles jamais são rompidos. Olha que coisa, se há necessidade de ter esse laço. É óbvio também, que eu vejo lá no livro dos Espíritos, que existe os laços consanguíneos, que é só de sangue, de matéria. E existe também os laços espirituais. Percebe? Não importa aonde a reencarnação se faça necessária. Tudo bem? Para a gente poder refletir. Então percebam dessa visão ampla, meus queridos, que na nossa vida não cabe mais decepções, frustrações, nem desesperos também. Porque a gente às vezes fica desesperado, frustrado diante de uma situação, em querer transformar os nossos filhos em pessoas muito melhores, seres angelicais.
E Emmanuel, ele diz o seguinte, ele fala: ninguém pode avançar espiritualmente, abrangendo a todos, e deixar para trás os compromissos e as obrigações que foram assumidas lá no plano espiritual. A gente não se lembra, mas a gente se comprometeu lá no plano espiritual. Que às vezes ele fala também que a gente pode estar na posição de credor, mas pode também, ao contrário, estar na posição de devedor. Olha, e que todo mal cometido merece reparação, merece reconciliação. Então, eu estou unido nessa família, não é por acaso. Você deve estar aonde você deve estar. Então, não tripudie, não repudie a sua família, daquelas pessoas de difícil relacionamento, que muitas vezes a gente tem dentro do nosso lar. Não é porque a gente é espírita, muitas vezes, os nossos compromissos são muito maiores. E às vezes vem na figura de um filho, para fazer um teste em nossa vida, para ver a nossa paciência, para ver a nossa resignação. Olha que coisa. Não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil. É um exercício constante e permanente. Então, meus queridos, dentro dessa questão também, nós podemos fazer o que para os nossos filhos? Trazer bons exemplos. A gente ser a referência para os nossos filhos. Fazendo direcionar para o caminho do bem, igual eu falei lá no início, numa conduta reta. Porque se acontecer isso ao contrário, olha, o remorso vai bater na nossa porta e vai cobrar a reparação, mais cedo ou mais tarde. Tudo é ação e reação, tudo é causa e efeito, meus queridos. E quando a gente recebe um filho, aquele espírito que a gente desistiu de estar ali compartilhando com ele, vai ter uma próxima tentativa educacional da nossa parte. Pode ter certeza. Porque as leis de Deus são justas e sábias. Que a gente possa fazer a nossa parte, cumprindo sempre a nossa obrigação fraternal que nós temos, dentro dessa caridade universal. Cabendo para o espírito rebelde, muitas vezes, entender o processo, às vezes, de procurar aquele espírito que não deu certo naquela família, ele reencarnar numa outra família, procurar uma outra família. Porque existem espíritos também que estão lá no mundo espiritual que eles não queriam reencarnar. E às vezes a reencarnação, a encarnação deles aqui é compulsória. Que eles têm a necessidade para ele poder alavancar a sua evolução. Olha só, para a gente poder refletir. Olha o que a doutrina espírita traz para nós, meus queridos. Então a gente tem que aproveitar esse laço afetivo e se estreitando, nos colocando mais uma vez, sempre no papel de educadores. Igual a gente falou do médico e do professor, que é Deus. Então a gente também faz o papel de educador também. E para que a gente possa também
entender uma outra coisa que fala lá na pergunta 207. Se não há transmissão moral, de onde provém a semelhança moral que existem por vezes entre pais e filhos? Olha o que ele responde: tal pai, tal filho. Resposta: são espíritos simpáticos que se atraem pela sua similitude. O que quer dizer similitude? Semelhança de suas próprias tendências e de suas próprias inclinações. Olha, que coisa, hein? Nesse caso, a gente pode pensar, traduzindo isso, teremos pais inteligentes, bons, muitas vezes com filhos, espíritos igualmente inteligentes e laboriosos também. Olha só, não há rigidez, não há uma via de regra, meus queridos, porque a lei divina é elástica, é tolerante, é flexível. Não existe uma sentença, uma coisa final. Aí ele pergunta, ajuntando com essa outra pergunta: por que os pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Traduzindo em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o corpo de seu filho. Olha o que eles respondem: o mau espírito pode pedir bons pais, na esperança que eles dê conselhos e direcionem esses espíritos ao caminho do bem, só refutando aquilo que eu falei lá no início. Deus, Ele concede esse direito, Ele permite isso. Olha que maravilha, como Deus é maravilhoso. Então o Espiritismo esclarece que um espírito inferior, mesmo estando, meus queridos, em um meio mais elevado, demonstrará as suas maneiras pouco evoluídas. Então, não precisa dizer mais nada, né? E para que a gente possa terminar, aqui a gente está para transformar como pai e como filho orgulho em modéstia e humildade, ignorância em sabedoria, pequenez em grandeza moral. Este é o modelo educacional que é criado, idealizado pelo Pai Celestial. Que Deus nos proteja e nos abençoe.